Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos continuando a nossa série da tarefa principal, da ferramenta principal de evolução para a criatura humana, que é o autoconhecimento. Oriente, Ocidente, budismo, cristianismo, ciência, filosofia e religião se fundem nessa ferramenta do autoconhecimento. Sócrates, baseado em Delfos, no oráculo de Delfos, propôs: conhece a ti mesmo. Jesus, no Evangelho, nos estimulou: conhece a ti mesmo. Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 919, obteve dos Espíritos que o meio prático mais eficaz que tem um homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações é o conhece a ti mesmo. A ciência, através da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria mesmo, por mais que essa última esteja concentrada na química, nos remédios, toda a ciência social nos propõe, no fundo, conhece a ti mesmo. É significativo demais quando a criatura humana, quando o buscador se defronta com uma intersecção tão perfeita de Oriente, Ocidente, religiões entre si, ciência, filosofia e religião no geral, tudo dizendo num mesmo sentido. Então nós precisamos silenciar, reverenciar e honrar esse maravilhoso caminho do autoconhecimento. E estamos fazendo esse nosso estudo aqui, já que na questão 919 Kardec obteve essa resposta apontando para o autoconhecimento como sublime ferramenta de evolução, e na questão 919A, decorrência da 919, quando Kardec pergunta qual o meio de se conseguir esse autoconhecimento, obteve uma longa resposta de Santo Agostinho, onde ele nos dá uma receita de autoconhecimento, uma ferramenta, um mecanismo, já que ele, quando esteve encarnado na Terra, ao fim de cada dia, como ele manifesta aqui, fazia um exercício de revisão do seu dia, inquirindo-se, perguntando-se, questionando-se, a partir de Jesus, do valor das conquistas, dos equívocos daquele dia. Para então se conhecer, se analisar, se corrigir, se reconciliar, reparar seus erros, aprender, curar-se, expandir-se, evoluir. Já fizemos análises diversas dessas ferramentas. Hoje vamos analisar um parágrafo em que Santo Agostinho diz assim: que a criatura humana deve diariamente examinar se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo,
e por fim contra ele mesmo, ela mesma, como indivíduo, como ser. As respostas, promete Santo Agostinho, serão um alívio para sua consciência, ou indicarão um mal que precisa ser curado. É fantástica essa receita, exatamente pela integração de Santo Agostinho com Jesus. Da filosofia agostiniana com a proposta evangélica, já que no momento solene dos evangelhos, alguém questiona Jesus sobre qual é o mandamento maior. Desafio enorme. Até aquela altura, havia cerca de 400 regras de conduta que o judaísmo apontava como sagradas. Mesmo na revelação mosaica original, são 11 mandamentos. E como apontar qual é o maior? Não matar, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe. Muito difícil essa tarefa de apontar o maior mandamento. E Jesus nos disse, repetindo os profetas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda acrescentou, nisso está toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia concentrada em 2 orações, em 2 mandamentos, que contém 3 amores: amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. E com um pouco mais de profundidade, qualquer estudante espiritual consegue chegar que esse amor em profundidade é um único amor. Porque a diferença do orgulho e do amor a si mesmo qual é? Qual a diferença da vaidade, do orgulho para o amor a si mesmo? O amor a si mesmo nada tem em comum com a vaidade. A vaidade, o orgulho, eles são o apego, a admiração, a idolatria a nós mesmos, mas a esse nós mesmos visto na superficialidade, no ego, no orgulho, nas mágoas, nas culpas, nos preconceitos, nas crenças. E isso tudo não somos nós. O amor ao não ser não tem nada a ver com aquele amor em profundidade. Porque o amor em profundidade é amor ao ser, e não a esse não ser. É o amor ao cerne da semente, não à casca. Ao ator, não ao personagem. Ao rosto, não à máscara. Porque nós temos 2 eus. Esse eu aparente ao qual nós nos apegamos, que é base de todos os nossos erros, de toda a nossa violência, porque acreditando ser homem, se orgulhando de ser homem, que ele oprime as mulheres. É acreditando ser rico que nós oprimimos os pobres. É acreditando sermos brancos que oprimimos os negros. Acreditando sermos brasileiros que nós humilhamos os estrangeiros. Toda violência vem da crença no ego, do vínculo ao ego, se você preferir, do amor ao ego.
Mas diametralmente oposto a isso é que a elevação, que a libertação, que a pacificação, que a emancipação do ser se dá pelo vínculo ao amor, pelo vínculo ao ser verdadeiro. E quem somos nós em profundidade? Nós em profundidade somos o mesmo que o outro em profundidade. Por isso Jesus disse: ame o próximo como a si mesmo. Porque em profundidade só podemos amar o próximo como a nós mesmos, como no hinduísmo se fala pelo Namastê. O Deus em mim ama o Deus em você. Quando vemos no outro, quando vemos em nós, quando vemos no ser, no fundo do ser, o Deus, esse Deus em nós aflora e se integra, se funde com o Deus no outro. Por isso é que o amor ao próximo como a nós mesmos é semelhante, na verdade é idêntico ao amor a Deus sobre todas as coisas, ao todo acima de todas as partes. Mas como num fractal, todas as partes contêm o todo. Então amar o fractal, amar a parte, é também amar o todo. Amar o próximo é também amar a si e é também amar a Deus. Um único amor. Essa compreensão, essa certeza do sentido da vida, da razão de viver, do mandamento maior, ela deve perpassar todos os nossos atos. E deve ser a base também dos nossos esforços pelo autoconhecimento. Avaliemos, como indica Santo Agostinho, todos os nossos dias, e nos nossos dias todos os nossos atos, e nos nossos dias todos os nossos não atos, porque acertamos e erramos por ação e por omissão. Muitas vezes a melhor coisa a fazer é silenciar. Mas muitas vezes a melhor coisa a fazer é agir. Mas agir bem. E o que é agir bem? Fazer o nosso Deus, que é potencial, se realizar, se expandir, se manifestar. E o que é a expansão e a manifestação de Deus em nós? A chave dada por Jesus é: Deus é amor. Então, sempre que você conseguir fazer de um chamamento da vida, de um convite da vida, de uma situação qualquer, o atendimento a um convite de amor, regando uma planta, endireitando uma planta caída, conversando com uma planta, acarinhando um animal, deixando de matar um inseto, deixando de se alimentar de uma carne. Tudo isso é carinho, tudo isso é respeito, tudo isso é o amor possível ao nosso estágio de desenvolvimento. O amor às plantas, o amor aos minerais, o poupar um papel, o deixar de usar um papel, deixar de consumir uma carne animal em homenagem, em amor verdadeiro, abster-se para o outro. É preciso que eu diminua e que o outro cresça, disse João Batista. É muito bonito isso. E é claro que tudo isso serve também para as relações humanas. Cada vez que você abrir mão de um interesse seu em nome do outro, que você
conseguir algum serviço para uma outra pessoa, mesmo que simples, mesmo que mínimo, mesmo que seja apenas um olhar e um sorriso, uma atenção, uma capacidade de ouvir alguém que precisa falar. Chico Xavier disse maravilhosamente que Jesus não nos pede que subamos ao Monte Everest. Ele quer apenas que amemo-nos uns aos outros. Se nós conseguirmos fazer dos nossos atos, sempre dentro dos limites de nossa evolução, mas exercícios concretos de amor, respeitando e honrando as coisas que a vida deixou à nossa disposição, sem desperdícios, que depois só exigem mais e mais consumo, mais e mais retirada da natureza, respeitando os papéis, as plantas, a água, respeitando os animais, pelo carinho, pela brincadeira, pela amizade aos animais, por evitar toda a morte de animal que nos for possível. E espalhando isso, claro, para o reino hominal, acarinhando, preservando, respeitando, nos integrando em consciência com todos os seres humanos que estiveram à nossa volta, sempre dentro do nosso limite. Aceitando, respeitando para transpor, para transbordar esse limite. Então, ao final de cada dia, examinar se não fizemos nada contra Deus é sim examinar se não deturpamos a ideia do bem, a ideia da justiça profunda, a ideia da misericórdia. Mas é também nos examinar para ver se não deturpamos a ideia do amor. Nós deturpamos a ideia do amor todos os dias. E todos os dias que nós deturpamos a ideia do amor, erramos contra Deus. Desde Moisés somos orientados a não usar o santo nome de Deus em vão, e o santo nome de Deus em vão é amor. Respeitemos a palavra amor. Expressando-a apenas nos nossos reais e sinceros exercícios de bem-querença, de cuidado, de zelo, com minerais, vegetais, animais e hominais. Respeitemos o amor ao próximo, não limitando esse amor ao próximo ao sexo, como nós dizemos, fazer amor. Não limitemos o amor ao próximo, nem mesmo nesses exercícios de amor que julgamos maiores, que são os exercícios de amor intrafamiliar. Amemos nossos filhos, mas quando pedirmos em oração que Deus ajude os nossos filhos que vão fazer um concurso, uma prova, que vão passar por uma cirurgia, peçamos sim por eles, mas façamos desse nosso amor um trampolim para todos os outros candidatos de um concurso, para todos os outros que serão operados naquele dia no mundo todo. E esse nosso pedido pela humanidade, iluminado, impulsionado pelo amor aos nossos queridos, aos nossos próximos, será revigorado, potencializado e inundará com muito mais eficiência
todos os outros que estarão passando por uma cirurgia, por um concurso, por qualquer outra situação crítica. E por fim, iluminemos o amor a Deus. Porque sim, o grande vínculo da nossa existência é amar o próprio amor. Devemos vincular nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações ao amor. O amor é a grande referência das nossas vidas. O amor deve ser o foco de nossas buscas. O amor a Deus sobre todas as coisas, ao todo, acima de todas as partes. Porque tudo que é particularista, tudo que é exclusivo, não é bem. O bem que exclui outras pessoas, outros seres, não é bem. Bem, e cada vez mais bem, é quanto mais incluir. Por isso, o amor trampolim, o amor aos nossos que impulsiona aos estranhos. Por isso, o amor que extrapola o próprio gênero humano para alcançar nossos irmãos animais, nossos irmãos vegetais, nossos irmãos minerais. Porque a nossa trajetória do átomo ao arcanjo, o princípio espiritual que hoje habita em nós, já foi mineral, vegetal e animal. E um dia será angélico. Somos uma mesma família universal. Esse é o objetivo, esse é o sentido, essa é a razão de termos sido criados, a razão de levantarmos da cama, a razão de viver. E por essa diretriz máxima, por essa Constituição Universal, que é a lei maior de toda a criação, é que devemos observar, analisar carinhosamente cada gesto nosso, cada palavra nossa, cada pensamento nosso, cada sentimento nosso, se ele se harmoniza, ou pelo menos se ele se movimenta em direção ao amor universal e incondicional expresso por Jesus. Todos os dias. Façamos isso todos os dias como exercício para fazer a todos os momentos após nossas decisões. Analisemos todos os dias, todos os nossos atos como exercício para analisar cada ato, fazer essa autoanálise depois de cada ato, até que nós um dia alcancemos a análise antes de cada ato, evitando os males, para nem mais precisar repará-los ou reharmonizarmos-nos. Até que um dia alcançaremos o amor verbo intransitivo, o amor estado de alma, o amor que simplesmente é, que não ama mais, que não tem um foco, que não tem um objetivo, que simplesmente ama-se, como o sol, que não ilumina ninguém porque ilumina a todos, que não tem foco, que é amplo, universal, total, porque exemplifica o amor que um dia nós amaremos sem intenção, nós amaremos com naturalidade, amaremos porque é assim que nós seremos. Amor. Um grande prazer vislumbrarmos esse sentido da vida e exercitarmos, nos estimularmos a exercitarmos diariamente esse contato com a essência de tudo, com o todo,
conosco mesmos, naquilo que ele tem de universal. Um grande abraço, um grande estímulo ao autoconhecimento, que esse nosso encontro prolifere, se dissemine, seja compartilhado por todos nós. Muito boa noite, André Salvatore. Esther Ponzoni, Anne Lix. É realmente um prazer estar com vocês aqui nesse nosso exercício, que também é de amor. Um grande abraço, amanhã estaremos juntos, 18 horas novamente. Ótimo final de sexta-feira para vocês, ótimo final de semana para todos nós. Paz e bem, a caminho do amor. Até a próxima.